Boa noite. Boa noite. O governo federal deve anunciar corte no orçamento até o fim de semana. Prefeitura de São Paulo fecha a parceria público-privada para modernizar o AMB. Novo lança-perfume turbinado com solventes já é traficado em São Paulo e preocupa as autoridades. Nossa equipe registrou as barreiras que os portadores de deficiência enfrentam nas estações de trem da CPTM. Explosão em prédio destrói apartamentos e deixa 4 feridos no Rio de Janeiro. A causa pode ter sido vazamento de gás. E um moderno centro internacional de comida italiana com vários restaurantes se instala na área mais rica da capital paulista. Das 92 estações de trem da CPTM, só 44 permitem o acesso de cadeirantes. Pelo menos outras 9 já deveriam ser adaptadas. A CPTM assinou um termo de compromisso de ajustamento de conduta e prometeu entregar essas obras até dezembro do ano passado. Mas a própria CPTM assume no seu site que várias obras sequer passaram por licitação. A nossa equipe acompanhou a dificuldade que os deficientes enfrentam. Tiago tem 31 anos e está há 12 em uma cadeira de rodas. Eu fui para a cadeira, mergulhei numa piscina e bati a cabeça, fraturei a segunda, terceira e a quarta coluna cervical. E quando colocaram eu sentado, comprimiu a medula. E aí foi onde eu virei cadeirante. Sempre que precisa utilizar o transporte público é a mesma história. Nós o acompanhamos para ver os tipos de dificuldades que um cadeirante enfrenta na estação Piqueri da linha 7 Rubi da CPTM. Logo na entrada, o primeiro desafio, uma escada. Já dá aquela aflição. Primeiramente que na hora que você chega, já fala, pô, mais um obstáculo para mim. Vou ter que chamar alguém da CPTM. Porque ou mandar alguém chamar, porque eu vou ter que ficar aqui embaixo, porque eles não vão ver eu. Como não há elevador nem rampa, para subir ele precisa da ajuda de 5 funcionários. Com o celular, gravamos outras dificuldades dentro da estação. Ao todo, foram 30 minutos da porta da estação à plataforma correta. A própria Companhia Paulista de Trens Metropolitanos afirma que das 92 estações, apenas 44 possuem acessibilidade adequada. Na estação seguinte, a Pirituba, ainda mais problemas. A plataforma que dá acesso ao terminal Pirituba de ônibus tem essa escada ao fim. E lá vem o Tiago, carregado mais uma vez. Agora por 3 funcionários, eu e um passageiro. Se ajudou, você viu qual que é o pânico que a gente passa. E a adrenalina foi bem grande. E você, Natália, como que tá aí nessa outra linha, então, da CPTM? Mais dificuldades também? Olha, Tássia, aqui na estação Osasco da CPTM, que faz parte da linha 8 Diamante, a situação para as pessoas com deficiência também é complicada. É que apesar de existir elevador, a distância entre o trem e a plataforma é grande. De acordo com normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, este vão para o embarque e desembarque de pessoas com deficiência deve ter no máximo 10 centímetros. Seu Jorge, que perdeu a visão por causa do diabetes, teve de abrir muito as pernas para conseguir sair. Ele reclamou da falta de acessibilidade na estação General Miguel Costa, onde ele havia embarcado. Nós fomos até a estação onde seu Jorge teve problemas. Aqui, além da falta de elevador, a escada é tão íngreme que dificulta também a subida para os idosos. O mínimo que eles poderiam fazer, o mínimo, é colocar uma acessibilidade para a gente. O Jornal da Gazeta entrou em contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público de São Paulo para saber se houve prorrogação dos prazos estabelecidos no termo de adequação de conduta sobre acessibilidade firmado pela CPTM. Segundo a assessoria do MP, a promotoria irá estudar o assunto para só depois dar uma resposta. Traficantes estão misturando lança-perfume, vejam só, com solventes usados em oficinas mecânicas. Mais forte, mais perigosa, essa droga chegou a São Paulo em bailes funks nas periferias, mas agora já é encontrada em outros pontos, como a Rua Augusta, na região da Avenida Paulista. Uma mistura perigosa, clorofórmio, éter e, pasmem, anti-respingo de solda. O spray usado em oficinas mecânicas para aumentar a aderência entre peças de metal está sendo misturado a outras substâncias para criar o lança-perfume turbinado.
O solvente daria mais intensidade aos efeitos da droga. O chefe do Centro de Toxicologia do Hospital das Clínicas já teve contato com amostras da mistura e se disse assustado. E realmente a palavra é bem correta, é turbinado em todos os sentidos, inclusive e principalmente o seu perigo. Em menos de um ano, o DENARC, Departamento da Polícia Civil responsável pela repressão ao narcotráfico, apreendeu mais de 1.500 frascos de lança-perfume, que podem ter sido batizados com o anti-respingo. O lança-perfume é facilmente encontrado na internet. A produção do Jornal da Gazeta fez contato com pessoas que oferecem a droga por e-mail. O suposto traficante negocia a caixa com frascos por R$ 430, que seria entregue em casa. A onda do lança turbinado chegou a São Paulo em bailes funks da periferia, mas já pode ser encontrado em regiões mais nobres e famosas pelas baladas, como a Rua Augusta, na região da Avenida Paulista. Ponto conhecido pela grande oferta de drogas. Com um microfone escondido, um produtor percorreu a região. O que você tem aí? Tem cota, 99. O traficante tem pressa e é insistente. E eu já tô indo. Se você quiser, eu espero você dar um tiradinho, uns 5 minutos, para ver se você vai querer mais. E tá indo, já vai acabar. Em nota, a Polícia Civil diz que já fez diversas operações na região da Augusta. No ano passado, mais de 70 traficantes foram presos e 2.300 quilos de várias drogas apreendidos. Para o médico, quem usa lança-perfume turbinado está exposto a vários riscos. Aqui no laboratório, o Dr. Anthony vai realizar um teste com 2 componentes dos 2 tipos do lança-perfume. Quais são eles, doutor? O tradicional, que contém clorofórmio e éter, já é perigoso por si por ter clorofórmio, mas vou falar com uma manchinha pequena, certo? E uma mancha equivalente do turbinado, a mesmo tamanho de mancha. A gente vê que a coloração já é diferente. Exatamente. E vamos ver o tempo que leva para evaporar. Chegando nos 30, praticamente já evaporado. Então, já está seco, etc. Né? E aqui nós temos esse mesmo, ainda super molhado, você pode considerar, e com resíduo de cor, mostrando que aqui tem uma substância residual, que isso é muito perigoso, que vai irritar o pulmão e ajudar a corroer e ainda mais problemas, além também do risco cardíaco. Talvez agora esse jovem não pense nisso, mas daqui a uns 5, 10, 15 anos depois, ele vai sentir falta ou vai sentir as consequências dessa atitude irresponsável que ele está tomando agora. Um micro-ônibus bateu numa casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. 8 passageiros ficaram feridos, entre eles um menino de 3 anos que é filho do motorista e foi lançado para fora do ônibus. O garoto está na UTI do Hospital Geral de Guarulhos. Esse acidente aconteceu ontem na Estrada do Sacramento, no bairro dos Pimentas, e destruiu o portão de uma casa e o carro que estava na garagem. Nenhum morador ficou ferido. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos, que vai investigar o acidente. Bandidos roubam carga avaliada em R$250 mil no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. O crime aconteceu na noite de ontem. Os bandidos invadiram uma transportadora e levaram 900 eletrônicos e eletrodomésticos na ação. De acordo com a Polícia Militar, 6 homens armados chegaram de caminhão e renderam 2 vigias. A polícia foi acionada e foi recebida com tiros. Os criminosos fugiram. A transportadora informou que este é o 2º assalto em 7 meses e que os produtos levados eram comercializados na internet. Explosão num prédio residencial deixa 4 feridos em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Um deles está em estado grave. A principal hipótese levantada pelos bombeiros é de que um vazamento de gás teria causado o acidente hoje de manhã. Segundo a Defesa Civil, que vistoriou o prédio, a explosão foi no 10º andar, que desabou sobre o 9º e os 2 ficaram apoiados sobre o 8º andar. O risco de desabamento foi descartado porque a estrutura integral do prédio não está comprometida. Vários outros apartamentos foram danificados. Pedaços do prédio atingiram também condomínios vizinhos. Dos 4 feridos, 3 foram atendidos no local e liberados. Um homem de 51 anos, morador do apartamento onde teria ocorrido o vazamento de gás, passou por cirurgia e está internado em estado grave, com queimaduras de 2º grau.
O prédio tem 19 andares e 72 apartamentos. A área foi esvaziada e está isolada. Segundo o síndico, o prédio tem seguro e as famílias terão os prejuízos ressarcidos. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, as vistorias do imóvel estavam em dia. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Fernando Collor de Mello, do PTB de Alagoas. A decisão pega o período de 1º de janeiro de 2011 a 1º de abril de 2014. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República dentro da investigação da Operação Lava Jato. Collor é acusado de receber cerca de 3 milhões de reais em propina no negócio da BR Distribuidora, empresa subsidiária da Petrobras. Ele nega as acusações. Oposição na Câmara quer convocar o ex-ministro Edson Lobão e atual senador para depor na CPI da Petrobras. Lobão, que foi ministro de Minas e Energia, é suspeito de ser sócio oculto de um grupo de empresas sediado nas Ilhas Cayman. Ele é acusado de ter cometido os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Segundo o inquérito da Polícia Federal, enviado ao Supremo Tribunal Federal, o grupo atua na busca de novos investimentos de fornecedores da Petrobras e com financiamentos no BNDES. Lobão nega participar da sociedade e diz desconhecer a investigação. O ex-ministro também foi acusado pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, de pedir R$1 milhão para a campanha de Rosiana Sarney ao governo do Maranhão. Edson Lobão prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal. A informação foi divulgada no blog do jornalista Matheus Leitão. O dono das construtoras UTC e Constran, Ricardo Pessoa, afirmou na delação premiada que o ex-senador Gin Argelo, do PTB do Distrito Federal, recebeu propina para atrapalhar as investigações da CPI da Petrobras, que funcionou em 2014. A denúncia foi publicada no jornal O Globo. Gin Argelo, por indicação da base do governo no Senado, foi vice-presidente da CPI mista da Petrobras. Na comissão, chegou a presidir reuniões e depoimentos. O jornal não diz quanto Argelo teria recebido para atrapalhar a CPI. Ricardo Pessoa é apontado pelo Ministério Público como o coordenador do cartel de empreiteiras que se organizava para fraudar licitações da Petrobras. Ele fez acordo de delação premiada e nos próximos dias deve dar detalhes dos casos. Na delação, Pessoa relacionou ainda como beneficiários do esquema de corrupção o ex-ministro Edson Lobão e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, do PMDB. Ele também teria revelado o nome de 5 parlamentares federais e de uma autoridade militar, além de um parente de um ministro do Tribunal de Contas da União. Nas negociações com os procuradores, Pessoa disse também que suas doações à campanha da presidente Dilma Rousseff à reeleição, no valor total de R$7,5 milhões, foram feitas porque ele temia prejuízos em seus negócios com a Petrobras, se não colaborasse com o PT. O tesoureiro da campanha na época era Edinho Silva, hoje ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ele confirma os pagamentos, mas diz que o dinheiro foi legal e declarado à Justiça Eleitoral. A Justiça Federal do Paraná aceitou agora há pouco a denúncia contra 4 ex-deputados federais acusados no esquema de corrupção na Petrobras. O juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra André Vargas, ex-PT, Luiz Argolo, do Solidariedade, Pedro Correia, do PP e da filha dele, a ex-deputada Aline Correia. Agora, eles são os primeiros ex-parlamentares réus em processos derivados da Operação Lava Jato. Dos 4, apenas Aline Correia não está presa na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. A presidente Dilma Rousseff assinou o contrato de concessão da ponte Rio-Niterói e diz que espera lançamento de pacote de concessões em junho. A partir do próximo mês, o Grupo Eco-Rodovias assumirá a administração, a manutenção e as obras da ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério dos Transportes, mais de R$1 bilhão devem ser investidos pelo consórcio em obras de melhorias. Transitar no Brasil para a segunda etapa de concessão é algo importante, que mostra que o país nós temos maturidade suficiente para ter um projeto de concessão que foi respeitado, que as regras foram observadas, cumpridas, que não houve nenhum desequilíbrio no contrato, e isso significou
o que significa robustez num projeto de concessão. Significa que o projeto de concessão brasileiro é credível e é forte. Dilma disse que espera lançar um pacote de concessões em junho. Nós, a partir de agora, vamos entrar na segunda fase do programa de concessões, que nós esperamos lançar em junho. E acreditamos que ele terá também o mesmo sucesso que o primeiro teve. Esse vai ser um programa de concessões um pouco mais amplo, porque vai abranger não apenas rodovia, mas rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e outras concessões. O pacote de concessões para a iniciativa privada é uma estratégia do governo federal para estimular o crescimento da economia. O líder do governo no Congresso, o senador José Pimentel, do PT do Ceará, disse hoje que a decisão dos cortes no orçamento será política e deverá ser anunciada oficialmente na quinta-feira. Pimentel participou de manhã de reunião da coordenação com a presidente Dilma Rousseff e ministros no Palácio do Planalto. Ontem, Dilma já tinha se reunido com a equipe econômica para tratar do mesmo assunto. Hoje, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que o corte orçamentário vai ficar entre 70 e 80 bilhões de reais. Ele disse que o valor exato vai depender das votações no Congresso Nacional das medidas provisórias do ajuste fiscal. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No instante em que o país presta atenção na tesoura do ministro Joaquim Levy e nas cascas de banana que Eduardo Cunha e Renan Calheiros jogam sob os pés de Dilma Rousseff no Congresso Nacional, o governo distribui aos seus aliados, longe dos refletores, algo como 100 de cargos públicos. É o velho toma lá da cá reativado agora para vencer as resistências políticas ao arroxo fiscal do governo. Quanto maiores as dificuldades, mais relevantes são os cargos levados ao balcão. No Senado, por exemplo, o Planalto precisa cultivar apoios que compensem as resistências que são agora impostas pelo ex-aliado Renan Calheiros. 2 exemplos. O governo ofereceu ao presidente do PP, Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, a oportunidade de indicar um novo comandante para a Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, muito importante na região Nordeste. E Dilma entregou ao líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, a presidência do poderoso Banco do Nordeste. Tomou posse nesse cargo, há 3 dias, o economista Marcos Holanda, que foi simplesmente coordenador da derrotada campanha de Eunício Oliveira ao governo do Ceará no ano passado. O Partido Progressista e o PMDB estão super enrolados no escândalo da Petrobras. Mas ali ninguém mais se lembra quem indicou quem, e a própria presidente Dilma diz que não sabia de nada. Errar é humano, mas escolher os mesmos erros assim, de forma tão metódica e planejada, só mesmo um governo muito descuidado consegue fazer. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo pretende modernizar o AMB. Hoje o prefeito Fernando Haddad anunciou uma parceria público-privada para fazer as obras. O principal complexo de eventos de São Paulo vai mudar de cara. Mudança que, segundo o prefeito Fernando Haddad, é cobrada pelo público e pelo mercado. A arena e o pavilhão e o centro de convenção, nós precisamos modernizar. Nós temos concorrentes importantes, Center Norte, Imigrantes e Transamérica. Se nós não modernizarmos o AMB, ele vai ficar obsoleto. O anúncio da parceria público-privada foi feito por Haddad e pelo secretário municipal para assuntos de turismo, Wilson Poit, que também é presidente da SP Tours. A obra não vai afetar o sambódromo nem o hotel que fica na região. A licitação é apenas para as áreas A e B do mapa, que compreendem o pavilhão de eventos, o palácio de convenções, o auditório Elis Regina e o estacionamento com uma churrascaria. Estima-se que a construção vai custar R$1,5 bilhão de reais. A ideia é modernizar instalações, como a de ar-condicionado, e a empresa parceira também poderá acrescentar novos prédios. Outra expectativa da Prefeitura é que as empresas apresentem ideias para um aerotrem que ligue o AMB ao metrô. Não é transporte de massa, é transporte para o público que vai ser atendido pela arena, pelo centro de convenção e pelo pavilhão de exposições. O prédio de convenções e o auditório são tombados.
Mas o secretário afirma que isso não vai atrapalhar as obras. O pavilhão de exposições vai manter aquele aspecto dele, o pé direito, é um projeto arquitetônico tombado, assim como o Palácio de Convenções e o Elis Regina. Agora, você pode fazer uma climatização, modernização, novas instalações, TI e construir muito em volta do AMB. Também não serão prejudicados os eventos que já estão programados até 2020. Hoje, o AMB recebe cerca de 300 eventos e 6 milhões de visitantes por ano. O chamamento vai ser publicado amanhã no Diário Oficial. E a partir daí, as empresas que estiverem interessadas no projeto têm que se cadastrar em até 20 dias junto à Prefeitura. Durante o evento, o prefeito afirmou ainda que pode fazer outra PPP para modernizar o estádio do Pacaembu. Sobretudo com a inauguração de 2 novas arenas na cidade, ele exige um repensar, né, uma modernização. Vamos discutir com a comunidade os projetos apresentados. Há 4 ou 5 interessados em reprojetar o Pacaembu. O Supremo Tribunal Federal suspendeu provisoriamente uma liminar da Justiça Federal que pedia a reintegração de posse de uma área ocupada por índios Guarani, no Pico do Jaraguá. Na decisão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, afirma que é prudente que a decisão seja suspensa para que seja promovida uma tentativa de conciliação entre as partes. A reintegração foi determinada e autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo, mas a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, recorreu ao STF. O terreno disputado no processo faz parte de uma área de 532 hectares na região do Pico do Jaraguá, entre os municípios de Osasco e São Paulo, já delimitada pela FUNAI como de ocupação tradicional dos guaranis. Mas para que toda a área seja regularizada, é necessária uma portaria do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Faltando apenas 4 dias para o fim da campanha de vacinação contra a gripe, só um pouco mais de 30% do público-alvo foi imunizado até agora no estado de São Paulo. O balanço da Secretaria Estadual divulgado hoje aponta que 33,8% das pessoas do público-alvo da campanha tomaram a vacina. A adesão das gestantes é a menor, 28,5% do total de grávidas. Mais da metade dos paulistas vacinados são idosos com 60 anos ou mais. Também devem tomar a vacina crianças com idade entre 6 meses e menos de 5 anos, pacientes diagnosticados com doença crônica, mulheres que tiveram filho até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, indígenas e os presos ou funcionários do sistema prisional. A campanha termina dia 22 de maio e até lá o governo espera vacinar 80% das 14 milhões e 700 mil pessoas que compõem o público-alvo. Após vários dias de temperaturas amenas e ar seco, a capital paulista voltou a registrar chuva no início desta semana. Amanhã, essa chuva deve continuar ajudando a manter os termômetros um pouquinho mais baixos. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e também para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Após uma semana seca, volta a chover no interior do país amanhã. O vento que sopra do continente espalha instabilidades desde o sul do Mato Grosso até o centro-sul de Minas Gerais. Nessas áreas, o céu fica bastante carregado, mas a previsão é de chuva passageira à tarde e à noite. Chove de forma passageira também em praticamente toda a costa brasileira. Mas no litoral da Bahia, assim como nos últimos dias, a chuva será forte e contínua. E do sudeste do Pará até Minas Gerais, tempo firme e quente, e na região sul, tempo firme com temperaturas mais amenas. Máximas amanhã de 24 graus em Florianópolis e de 31 em Aracaju. Em São Paulo, instabilidades se espalham por todo o estado e a chuva volta a aparecer de forma passageira e sem risco de temporais. Na Grande São Paulo, o céu fica mais nublado, tanto que deve chover fraco a partir da tarde. O frio continua com temperatura entre 18 e 22 graus, inclusive aqui na capital. E no centro-oeste paulista, devido a esse tempo mais fechado, a região terá termômetros em queda amanhã. A máxima não passa dos 26 graus em Votuporanga, 25 em Presidente Prudente e dos 23 graus em Marília. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!
Pela quinta semana consecutiva, analistas de mercado elevaram a projeção para a inflação. Para este ano, segundo o boletim Focus, a inflação ficará em 8,31%. A expectativa oficial do governo é de uma inflação um pouco mais baixa, de 8,2%. Já para o PIB, os economistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a expectativa da semana anterior de uma retração de 1,20%. Se for confirmado esse resultado, vai ser o pior em 25 anos. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa as projeções do mercado para este ano. O mercado está sendo conservador ao falar em uma retração da economia de 1,2% do PIB este ano. As análises apontam para o cenário pior, até em função do ajuste fiscal. Agora, vem uma nova rodada de cortes nos ministérios, que na prática significam menos investimentos, menor liberação de recursos, até em áreas prioritárias, como habitação e educação. Se mesmo assim o governo não conseguir garantir o superávit das contas de 1,2%, que é a meta deste ano, ainda pode vir mais aumento de impostos. O ministro Levi tem falado muito disso. Enfim, todo o ajuste pode levar a uma freada maior da economia, na medida em que pesa na renda das famílias, no consumo, na atividade dos vários setores. Até o mercado financeiro, que vê o ajuste como imprescindível para que a economia possa ter condições de retomar um crescimento mais saudável, também sofre os efeitos negativos. A desaceleração da economia já afetou bastante os balanços das empresas. O balanço da Petrobras, que saiu na sexta-feira passada, até agradou. Veio com resultado acima do previsto e mostrou que a empresa melhorou a capacidade de geração de receita. O reajuste dos combustíveis ajudou bastante. A produção tem aumentado. Mesmo com o endividamento alto demais, o balanço sinalizou uma perspectiva melhor para a estatal. Mas a maior parte das empresas com ações em bolsa está com desempenho pior. De 24 setores, só 10 tiveram lucro maior. Mas nenhum está imune a essa situação difícil que o país atravessa. Até os bancos que tiveram lucros excelentes no primeiro trimestre podem não escapar. Afinal, além da queda da demanda por crédito, convivem com o risco de aumento da inadimplência, não só porque as pessoas estão com a renda mais apertada e o desemprego está crescendo, mas também pela Operação Lava Jato e as dívidas que as empresas envolvidas, empreiteiras e fornecedores têm com o sistema bancário. Essa correção de rota da economia ainda vai produzir muito estrago antes de o país encontrar uma brecha para voltar a crescer. Eu volto na quinta. Até lá. Uma das capitais mundiais da gastronomia, São Paulo, recebe mais um empreendimento milionário na área. Misto de supermercados de produtos italianos e restaurantes temáticos, o Eataly será inaugurado amanhã no Itaim. É a primeira unidade da empresa na América Latina. Um pedacinho da Itália está nascendo em São Paulo. Operários e funcionários deste grandioso mercado de alimentos cuidam dos últimos detalhes antes da inauguração. São 4.500 metros quadrados de área, onde estão disponíveis 7.000 itens. Vinhos, massas, queijos e pães dos mais variados. Mas não são apenas produtos italianos. A ideia da marca é valorizar também a produção do país em que se estabelece. Tem o conceito muito italiano de pequenos produtores, de valorizar o pequeno produtor. Já trouxe muita gente nova, muita gente diferente que nunca teria oportunidade de estar em São Paulo, numa loja como essa. E é um trabalho que começou e a gente continua explorando, andando pelo Brasil, atrás de mais produtores locais. O Eataly já possui outras 28 lojas em 5 países. Criada há 8 anos na cidade italiana de Turim, a atual rede está presente também nos Estados Unidos, Japão, Emirados Árabes e Turquia. A unidade paulistana recebeu um investimento da ordem de 40 milhões de reais. Além das gôndolas cheias de produtos, há também restaurantes temáticos existentes em todas as lojas do mundo. Uma escola de gastronomia também está nos planos. Os fornos de onde vão sair as famosas pizzas napolitanas já estão sendo aquecidos. O cliente, além de comer num dos 7 restaurantes, vai poder também levar alguns produtos que estão no cardápio para casa. Aqui, por exemplo, olha, tem um restaurante de carnes e bem aqui ao lado está o açougue, com as mesmas carnes e cortes. O Eataly é um tripé de comer, aprender e comprar. Então, o que você compra, você pode comer, o que você come, você pode comprar, e junto com a disseminação da cultura italiana.
através do aprender. A expectativa é que 5.000 pessoas por dia visitem esse shopping da gastronomia italiana. Profissionais de saúde protestam contra o tratamento dado a pessoas com distúrbios mentais por meio de isolamento. Nesta tarde, um grupo interditou parcialmente a Avenida Paulista. Hoje, eles celebram o que é chamado de Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Movimentos semelhantes também aconteceram em outras partes do Brasil. O protesto saiu do vão livre do MASP e veio até aqui a Secretaria Estadual da Saúde na região das clínicas. Segundo a PM, eram 1.000 pessoas. De acordo com os organizadores, 2.500 participantes, entre pacientes, gestores da área pública de saúde, assistentes sociais e psicólogos. A principal reivindicação é a mudança do modelo atualmente mais fechado de encarceramento dos pacientes para um modelo mais aberto em comunidade. O lema é trancar, não é tratar. Com esse protesto, o trânsito na região da Avenida Paulista ficou complicado no início da tarde. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso entrevistado hoje é o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB. Boa noite, deputado. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor está avaliando o momento político em Brasília? Olha, é preocupante, porque jamais se imaginaria que em 20 anos nós tivéssemos hoje uma inflação de 7%, juros da ordem de 13,25%, o índice de desemprego, a construção civil já demitiu cerca de 50 mil trabalhadores, 250 mil postos de trabalho desativados, né? E uma preocupação porque o governo demora muito para tomar iniciativa no que diz respeito às medidas econômicas. Por outro lado, você tem os escândalos da Petrobras, que não só travaram o desenvolvimento nesse período, mas causaram um mal-estar enorme no mercado financeiro. Então, por conta disso, há uma preocupação muito grande do Congresso Nacional em poder, obviamente, colaborar para que o governo tenha gestão. Esse governo está sem nenhuma condução, vamos dizer assim. O senhor falou do Congresso colaborar. O que a gente está vendo é que a crise política ela parece ser tão grande ou até maior que a crise econômica. Eduardo Cunha não colabora, Renan Calheiros não colabora. Colaborar parece ser um verbo não conjugado no Congresso. Como é que se vai sair dessa crise sem a colaboração política de fato? Olha, o Executivo, a Presidente da República, a Presidente Dilma Rousseff, jamais teve um diálogo sincero com o Congresso Nacional. Nós estamos há muitos anos aguardando esse diálogo. Sou um deputado federal por São Paulo, já segundo mandato no governo Dilma Rousseff, jamais vi a nossa presidente no Congresso Nacional. Mas o vice-presidente Michel Temer não assumiu esse papel agora? Mas eu acho que tarde demais. Quer dizer, nós poderíamos ter tomado uma série de medidas antes. O que está ocorrendo hoje com as ruas, com a população, nada mais é do que um descrédito de tudo aquilo que ela pregou durante o período do seu primeiro governo e durante a campanha eleitoral, e que não foram cumpridos. Para nós, do Congresso, é a seriedade, obviamente, das medidas que são tomadas. Falta credibilidade ao governo. Você não pode ter uma postura, uma conduta dissociado daquilo que você prega. É verdade que falta credibilidade ao governo, eu posso assumir isso, porque nós vemos as estatísticas que são feitas, levantamentos de opinião pública. Agora, os políticos também têm uma credibilidade muito ruim nesse momento. Olha, eu acho que deputados, senadores... Você tem que tomar um certo cuidado, porque, veja bem, você tem pessoas que foram ao Congresso Nacional com a vontade de colaborar e ajudar o país, com muita seriedade. Agora, o que acontece é o seguinte, você tem muitos deputados, obviamente, dentro da linha que você falou, que fazem, obviamente, uma figura. O governo hoje tem maioria absoluta, o governo, se quisesse, as medidas foram mandadas agora para o Congresso Nacional do ajuste fiscal, praticamente todo ele poderia ter sido feito pelo governo da presidente Dilma. Ela não fez porque queria jogar o desgaste de algumas medidas, que são medidas antipáticas, para o Congresso Nacional. Portanto, não dá para debitar na conta do Congresso Nacional medidas que seriam da lavra da iniciativa do Executivo. Agora, uma coisa que faz com que os políticos e os partidos fiquem com uma imagem muito ruim na sociedade brasileira, isso ninguém pode negar, que essa imagem é ruim, não é um fato do discurso se diferenciar muito da ação. Por exemplo, na campanha, Aécio pregava um choque na economia. Dilma dizia que não ia mudar nada.
Quando ela toma posse, vence a eleição, com 3 milhões de votos de vantagem, ela adota um programa que mais parecia do Aécio, e o Aécio vota contra um ajuste fiscal que tem a cara dele. Olha, o que ocorre é o seguinte, não dá para você imaginar o seguinte, o diálogo é uma coisa onde 2 pessoas participam pelo menos. No mínimo. Né? No caso da presidente, não. Ela tem, obviamente, o sistema, a maneira dela atuar, ela descontenta a própria base de sustentação do governo. A oposição cumpre um papel. Aqueles que foram eleitos pelo governo apoiam o governo. Aqueles que foram eleitos pela oposição ou para a oposição devem fazer oposição, fiscalização, controle, com bom senso, é verdade. E é o que nós temos feito. Agora, não há nenhuma postura do governo. Acabei de ver a matéria que vocês passaram, nós acabamos de ver no jornal, né? A presidente da República passando as concessões. Nós estamos falando de concessão há mais de 20 anos. Isso foi introduzido no Estado de São Paulo pelo governo Mário Covas e no governo federal pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, eles demoraram muito para tomar uma iniciativa. Eles têm vergonha de dizer exatamente aquilo que estão fazendo. E o que você disse é verdade. Você não pode ter um discurso diferente de uma prática. E é isso exatamente que o governo federal faz. Mas agora com o ministro Joaquim Levy, com o Michel Temer e com outros interlocutores mais, vamos chamar assim, mais palatáveis para o mercado, essa entidade mística que a gente tem aqui, essas coisas não mudaram? Mudaram, mas falta uma proposta. Qual é a proposta do governo federal? Não há uma proposta concreta. Por um lado, você atinge o aposentado, você atinge os pensionistas, tirando direitos dos pensionistas dos aposentados. Por outro lado, você faz um ajuste fiscal onde você não corta ministérios, você não corta cargos públicos indicados por questão política. Você precisa fazer a lição de casa, Rodolfo, senão não adianta. Você não dá exemplo se você não tiver o exemplo. Então, quer dizer, você pediu sacrifício da população brasileira, mas o governo federal ainda conceder benesses, troca de cargos, troca de favores, essa é uma metodologia ultrapassada. O Brasil hoje não suporta esse tipo de gestão. Agora, o seu partido, o PSDB, fechou questão contra o ajuste fiscal. Vocês são contra todas as medidas do ajuste fiscal? Não há nada no ajuste fiscal que sirva? Não, o ajuste fiscal serviria. Algumas medidas até o PSDB votou favoravelmente. Não todas, logicamente, porque da maneira como elas foram apresentadas, é o que eu disse, você tem que ter uma contrapartida. Você não pode apresentar um ajuste fiscal onde a conta vai para o trabalhador, a conta vai para aquele que está pagando os seus impostos, né? Você tem que apresentar um projeto de ajuste fiscal onde o governo federal corte na carne. Diga, olha, nós vamos fazer uma desoneração. Aonde? Nós vamos cortar ministérios. Nós teremos metade dos 39 ministérios que existem hoje. Quando você fala em ministérios, é custeio, é investimento, é o dia a dia do ministério, enfim, há um volume de recursos enorme, né? E isso o governo federal não apresentou até agora. Por isso que a oposição não aceita, obviamente. Nós queremos um diálogo dentro de princípios e que tenha credibilidade. E o que falta para ter credibilidade? Eu acho que a presidente da República, aliás, no primeiro dia do governo, ela podia ter muito bem ido à televisão e dito o seguinte, olha, eu sou a presidente Dilma Rousseff, eu vim aqui pedir desculpas a vocês. Fui levada a erro na minha campanha, dizendo que nós não teríamos aumento da tarifa energética, nós não teríamos aumento da questão do combustível, da gasolina, nós não demitiríamos e investiríamos na questão primária. Isso não aconteceu. Então, eles acham que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo. Muito pelo contrário. Hoje, as pessoas acompanham pela internet, pelos mecanismos que existem de televisão, da rádio, dos jornais, enfim. Não há ninguém que esteja desplugado. Ou seja, as pessoas estão partícipes de todo o processo. Então, é fundamental. Esse governo se esconde e não mostra à população o que pretende. Por conta disso é que nós fazemos oposição acirrada. Tá bem. Agradeço a participação sua aqui no nosso Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estela. Com a proposta de revitalizar espaços da cidade, torná-los pontos de cultura, um cemitério acabou se transformando em palco, isso mesmo, para a companhia de teatro Coexistir. Cemitério vazio no meio da noite. Gritos. É de arrepiar, não? Esse medo vem do cinema, de filmes que exploram o mundo dos mortos. Sozinho aqui, no meio dos túmulos, até que dá um pouco de medo. Mas esse clima é diferente nos sábados e domingos à noite, aqui no Cemitério do Redentor. Isso porque nesses dias, o cemitério vira palco. E aí, o medo dá lugar à cultura. É neste cemitério, no bairro Sumaré, zona oeste de São Paulo,
que a companhia de teatro Coexistir apresenta a peça A Jornada de Orfeu. E aí, teria coragem de assistir? Se tiver bastante gente, eu vou lá ver, eu sou curiosa. Não custa nada, eu vou ver sim. Se tiver bastante gente, agora se tiver só os mortos, não. Eu não iria. Por quê? Eu tenho medo. Calma, não precisa ter medo não. Todos os atores dessa peça estão vivos. Mesmo que alguns tenham que contar com a ajuda da maquiagem para ganhar um ar mais mórbido. Como é apresentar um espetáculo desses? Já são 3 anos de convivência nesse espaço. E esse é um cemitério muito agradável, se é que a gente pode falar isso sobre um cemitério. É um cemitério muito bem cuidado, ajardinado. E nesses 3 anos eu nunca me senti mal aqui. Na peça, a Carla vive Hermes, o mensageiro dos deuses. Mas primeiro ela passa pela maquiagem, depois pela roupa, o aquecimento. E aí já é hora de abrir as portas do cemitério para o público. Muito animada, é diferente, né? É um lugar diferente, então dá um pouco de medo, mas também dá um pouco de curiosidade. Mas para embarcar nessa viagem entre lápides, tem que pagar para o barqueiro da morte. E não é que o pessoal se acostuma com o ambiente? Eu acho que a gente vive esse paradigma na nossa cultura, que a morte ela é colocada num lugar muito sagrado e qualquer coisa ligada à morte vai para um espaço, vai para um lugar muito profano. Então, é muito difícil a gente estar dialogando com o cemitério. A partir daí, são quase 2 horas de cenas que se passam em todos os cantos do cemitério. Contam a história de Orfeu, que fica inconformado com a morte de sua esposa Eurídice e decide ir ao mundo dos mortos atrás dela. Eu achei interessante que a gente, vindo ao mundo dos mortos, assim, a gente fica o tempo inteiro pensando sobre a vida. De 10 pessoas, 8 voltam para assistir novamente. O retorno, o feedback é muito positivo do público. As pessoas saem muito tocadas porque nós estamos questionando o que é a vida e o que é a morte. Se interessou? O espetáculo A Jornada de Orfeu fica em cartaz no Cemitério do Redentor, na Avenida Doutor Arnaldo, número 1105. A peça pode ser vista até o dia 5 de julho. E as apresentações acontecem sempre aos sábados e domingos. A entrada custa R$ 16. E você vai ver a seguir os gols do Campeonato Brasileiro. E o avanço do Estado Islâmico. O exército iraquiano tenta conter os terroristas que tomaram cidade perto da capital, Bagdá. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes. Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil. Ajustar para avançar. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O Corinthians é o líder do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento. Já o São Paulo dançou, né, Celso? Pois é, Gamberini. Foi o único paulista que perdeu. O Palmeiras ficou no empate em 0-0 com o Joinville, em Santa Catarina. O Santos ganhou do Cruzeiro. O Corinthians venceu a segunda seguida contra a Chapecoense. E o São Paulo caiu diante de outro paulista, a Ponte Preta. Vamos aos gols. Jogando em Campinas, o São Paulo caiu diante da Ponte Preta. Renato Cajá, aos 13 minutos de jogo, marcou o único gol. Ponte Preta 1, São Paulo 0. Mesmo placar da vitória do Santos sobre o Cruzeiro na Vila Belmiro. Giovânio, com este golaço, garantiu a vitória santista. 1-0 também foi o placar da vitória do Corinthians no sábado contra a Chapecoense. Em jogo realizado em Araraquara, Fábio Santos chutou. A bola desviou em Mendoza e enganou o goleiro. Corinthians 1, Chapecoense 0. Futebol melhor daí desses times é o do Santos, modéstia à parte. Modéstia à parte. Você pode se achar. É isso mesmo. O Corinthians é o líder, é verdade, venceu 2 jogos, mas contra a Chapecoense não jogou bem. Foi um gol, contou com a sorte, um gol espírita, a bola bateu no Mendoza. Bateu, foi para o outro lado. O Santos foi que criou várias oportunidades contra o Cruzeiro, poderia ter feito 3-4-0. Você gostou do gol do Giovânio? Sim, lindo gol. Aliás, eu tive a oportunidade de narrar o jogo ontem e narrei justamente um golaço, porque foi um gol muito bonito mesmo, ele bate muito bem na bola. E o Santos, que ninguém dava nada por ele, ganhou o Campeonato Paulista. Piano, se vai lontano. Está evoluindo. O triste, Gamberini, é que, por exemplo, você não sabe, o Santos está começando bem, mas não sabe se o Robinho vai ficar, se vai contratar mais jogadores. É o que fazem com o Campeonato Brasileiro. Uma tristeza. Agora, nos outros jogos da rodada, só uma partida terminou em 0-0. Figueirense e Vasco não marcaram gols em Florianópolis. Já nos outros jogos, a bola encontrou as redes várias vezes. No sábado, Curitiba recebeu o Grêmio no Couto Pereira e venceu com gols no primeiro tempo. Thiago Galhardo abriu o placar para o Coxa. E o segundo gol foi uma verdadeira lambança da zaga do tricolor gaúcho. Após Marcelo Groi fazer boa defesa, Matias Rodrigues chutou em cima de Eraso e a bola acabou encobrindo o goleiro do Grêmio. Inacreditável. E ficou nisso, 2-0 Curitiba. Mesmo placar do jogo entre Goiás e Atlético Paranaense no Serra Dourada. O atacante Bruno Henrique foi o nome do jogo, marcando os 2 gols da partida. No Maracanã, o Sport abriu 2-0 contra o Flamengo. Diego Souza, cobrando pênalti, fez o primeiro do time pernambucano. Já no segundo tempo, após belo toque de calcanhar de Joelinton, Elber ampliou. Mas o rubro-negro carioca foi buscar um empate. Alexandro cruzou para Canteiros, livre dentro da área, descontar. E já nos acréscimos, com Diego Souza no gol do Sport, Everton chutou forte, no ângulo, um golaço. E ficou nisso, 2-2, Flamengo e Sport. Em Brasília, o Atlético Mineiro atropelou o Fluminense. O zagueirão Gemerson, 2 vezes, abriu boa vantagem para o Galo ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Dátulo e Luan marcaram mais 2 para o Galo. Fred, de pênalti, ainda descontou, mas ficou nisso. 4-1 Atlético, placar final. No Beira-Rio, o Internacional jogou com um time misto e bateu o Avaí pelo placar mínimo. Vitinho, pegando bonito na bola, fez o único gol do jogo e deu os primeiros pontos para o Colorado no Brasileirão. Bom, e agora, Celso, vamos falar de futebol de verdade, vai? Vamos falar do futebol europeu. Pois é, e com vários campeões. Na França, o Paris Saint-Germain bateu Montpellier fora de casa por 2-0 e ficou com o título da temporada. Em Portugal, a festa de campeão foi do Benfica, que após empate em 0-0 com o Vitória de Guimarães, não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Porto. Na Rússia, o brasileiro Hulk marcou para o Zenit, que ficou com a taça com 2 rodadas de antecedência. E na Espanha, a festa foi do Barcelona. Faltando apenas uma rodada para o término do Campeonato Espanhol, o Barcelona se sagrou campeão do torneio ao vencer o Atlético de Madrid. Lionel Messi marcou o único gol do jogo no Vicente Calderón e garantiu o 23º título da Liga ao clube catalão. A equipe comandada por Luís Henrique ainda pode faturar mais 2 títulos nesta temporada. No próximo dia 30 de maio, no Camp Nou, o Barcelona enfrenta o Atlético Bilbao pela decisão da Copa do Rei. E no dia 6 de junho, a equipe encara a Juventus pela final da Champions League.
E o jornal Estado de São Paulo publicou neste fim de semana uma reportagem que mostra como a CBF transformou o que deveria ser a Seleção Brasileira de Futebol num balcão de negócios. É triste, Gamerini. Segundo a matéria, em vez de critérios técnicos, o marketing define a escalação dos jogadores. O repórter Jamil Chad teve acesso ao contrato da Confederação com a empresa ISE, organização de fachada com sede na Ilhas Caimã e que pertence ao grupo Dala Al Baraka, um dos maiores conglomerados do Oriente Médio. Pelo contrato, primeiramente assinado em 2006 e modificado em 2011, as convocações devem atender a alguns critérios, como, por exemplo, colocar em campo os nomes mais importantes do futebol brasileiro e, caso estes não possam atuar, devem ser substituídos por atletas de mesmo valor midiático. Se o acordo não for respeitado, o cachê recebido pela CBF em amistosos cai pela metade. Ontem, a CBF publicou uma nota rebatendo a reportagem, dizendo que o jornalista fez uma leitura mal intencionada do contrato e que os critérios para a convocação de atletas são sempre técnicos. Não é o que o contrato diz. Não é o que o contrato diz. Então, vamos tomar de 7 da Alemanha mais umas 10 vezes. Se for só da Alemanha, tá bom. Obrigado, Até amanhã. Até amanhã. Estela. Exército do Iraque tenta conter o grupo Estado Islâmico, que está controlando desde ontem a cidade iraquiana de Ramadi, localizada a apenas 100 quilômetros da capital Bagdá. Os jihadistas estão em Ramadi desde abril, mas ontem tomaram controle da parte central da cidade. A ofensiva dos extremistas se intensificou na última quinta-feira, com vários ataques suicidas. Apenas no fim de semana, cerca de 500 pessoas morreram. Pelo menos 8.000 moradores já fugiram de Ramadi. O governo do Iraque tenta recuperar o controle da cidade e, para isso, conta com a ajuda de milícias xiitas. Durante entrevista coletiva em Seul, onde faz uma visita oficial, o secretário de Estado americano John Kerry disse que não acredita num avanço maior do Estado Islâmico na região e que a cidade será retomada nos próximos dias. Nos Estados Unidos, confronto entre gangues rivais deixa pelo menos 9 mortos e 18 feridos. A polícia prendeu quase 200 pessoas. A confusão aconteceu ontem à tarde no estacionamento de um restaurante de Waco, no Texas. Pelo menos 3 gangues de motociclistas se envolveram numa briga durante um encontro para resolver uma disputa territorial. Antes de disparar com armas de fogo, os criminosos usaram tacos de beisebol e facas. O tiroteio começou quando a polícia chegou. Cerca de 100 armas foram apreendidas. Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, faz a primeira postagem em sua própria conta do Twitter. A mensagem de Obama em inglês diz: "Alô, Twitter, é o Barack Obama de verdade. Após 6 anos, eles finalmente me deram uma conta própria." Muitos usuários duvidaram da mensagem, mas a Casa Branca confirmou que a conta é mesmo do presidente. O Twitter de Obama conseguiu mais de 500 mil seguidores em apenas 2 horas. Dias depois da tentativa de golpe fracassada, manifestantes voltam a protestar nas ruas do Burundi. Os manifestantes continuam protestando contra o presidente Pierre Nkurunziza, que quer um 3º mandato, o que viola a Constituição. O exército foi mobilizado para reprimir os protestos. Ontem, o presidente apareceu pela primeira vez desde a tentativa de golpe de Estado da semana passada. Nkurunziza disse estar muito preocupado com a ameaça de militantes islâmicos da Somália, mas não disse uma palavra sobre a crise no seu país. O presidente demitiu os ministros da Defesa, das Relações Exteriores e do Comércio, sem dar maiores explicações. A crise política no Burundi já fez com que mais de 100 mil pessoas fugissem para países vizinhos. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. O governo federal deve anunciar corte no orçamento até o fim de semana. Prefeitura de São Paulo fecha parceria público-privada para modernizar o AMB. Um novo lança-perfume turbinado com solventes já é traficado em São Paulo e preocupa as autoridades. Nossa equipe registrou as barreiras que os portadores de deficiência enfrentam nas estações de trem da CPTM. E um moderno centro internacional de comida italiana com vários restaurantes se instala na área mais rica da capital paulista. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá.
Saiba como foi a experiência de uma médica que auxiliou a população do Nepal. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu.